ao momento onde nós vamos ouvir a palavra do Senhor. E, como eu disse, sou grato pela vida do pastor Diego, que estará ministrando aos nossos corações. Pastor Diego, Deus te use, Deus te conduza aí nessa ministração de forma poderosa. Amém? É contigo, meu irmão. Amém, graças a Deus. Paz do Senhor a todos, bom vê-los. Todo mundo me ouvindo aí, tranquilo? Perfeito? Maravilha. Queria compartilhar com vocês aí, brevemente, a palavra do Senhor, aquilo que Deus colocou no meu coração. O texto está lá em Atos, capítulo 3. Pedro vai colocar para a gente aí. Atos 3. A partir do versículo 1 até o versículo 10. Depois fica aí com a sua Bíblia aberta. A gente vai caminhar um pouquinho para frente do texto. Diz assim a palavra: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: Olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus. E reconheceram ser ele, o mesmo que esmolava assentado à porta formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Até aqui. Pai, graças te damos por este tempo. Senhor, onde iremos meditar na tua palavra. Senhor, tua palavra que é viva, eficaz. Senhor, que teu Santo Espírito se faz presente em todos os lares. Possa ser aquele que esteja ministrando e falando aos nossos corações. Eu seja apenas um servo, um instrumento teu nas tuas mãos, boca tua para os meus irmãos. É assim que eu oro, te peço e te agradeço no nome bendito de Jesus. Amém. Esse texto é um texto muito conhecido das Escrituras por todos nós, né? Ele trata da cura do coxo, mas eu queria tirar um pouquinho o olhar um pouco não só do foco, né? Como a gente está muito acostumado a ouvir as ministrações em cima da cura do coxo, mas o que me chama a atenção e o que Deus falou comigo em cima deste texto é um pouquinho mais sobre a atitude de Pedro e João acerca deste coxo que eles encontraram na porta do templo. Bem, Pedro e João, e aí eu queria que você permanecesse com a sua Bíblia aberta para que a gente possa acompanhar o texto. Pedro e João, ali no versículo 1, ele começa dizendo que eles estavam indo às 3 horas da tarde para o templo para um tempo de oração. Hoje o culto de oração ia acontecer às 3 da tarde, estava indo lá então Pedro e João. E no templo, todos os dias, porque ali no versículo 2 ele diz que diariamente era colocado um homem. E este homem ele tinha aproximadamente 40 anos. Se você for ali no versículo 4, no capítulo 4, versículo 22, você tem a idade deste homem. Em torno de 40 homens. Esse homem ele era colocado todos os dias à porta do templo com uma finalidade. Ele estava ali todos os dias para pedir esmola. E se você parar um pouquinho para ver no cenário de hoje, isso é algo comum até hoje. Nos dias de hoje nós vemos isso ainda. De forma literal, se você passar na porta de algumas igrejas, de grandes templos, e não precisa ser grandes, alguns pequenos, algumas igrejas, você pode ver alguns mendigos, algumas pessoas
ali pedindo esmola, pedindo alguma ajuda. Tem mais alguém que não está me ouvindo? Todos estão me ouvindo? De alguém aí que não estava? Ok, vamos lá. Mas isso é uma coisa que nós vemos ainda nos dias de hoje. Mas não só da forma literal, mas nós vemos também pessoas que estão à porta, passando acerca da porta, precisando de algum tipo de esmola, seja ela material ou não. Mas esse homem, ao ver Pedro e João, ele vê uma oportunidade de ganhar a sua esmola diária. Ele olha aqueles dois homens e fala: opa, peraí, vem dois aí que pode me ajudar de alguma forma. E o texto diz que ele, no versículo 3, que ele implorava a Pedro e João que lhe dessem uma esmola. Ele via os apóstolos passarem, não só os apóstolos, mas como tantas outras pessoas que chegavam no templo, e ali ele via algumas oportunidades que estavam passando e que poderiam ajudá-lo de alguma forma. E é assim nos dias de hoje, nós estamos sendo vistos pelo mundo. Pessoas estão olhando para nós, principalmente para nós que nos denominamos evangélicos, protestantes, cristãos. Há muitas pessoas que olham para nós, olham as nossas atitudes, olham as nossas ações, olham as nossas reações acerca das coisas que nós enfrentamos no dia a dia, daquilo que acontece em nossa volta, como nós reagimos, como nós agimos, os comentários que nós fazemos sobre alguns assuntos, tudo isso está sendo visto. Talvez você não saiba, talvez você não tenha acesso aos comentários que estão sendo feitos sobre você, mas tenha certeza de que algumas pessoas estão avaliando as suas ações e as suas reações. Como homens de Deus, muitas pessoas estão olhando para nós e esperando de nós algumas atitudes, observando aquilo que nós fazemos, principalmente quando nós declaramos e passamos aquela imagem de sermos realmente cristãos, pequenos cristos. As pessoas olham para nós e veem se a gente tem tentado, pelo menos, ter a reação de que Cristo teria em nosso lugar diante das situações que nós enfrentamos, seja no trabalho, seja dentro de casa, seja na nossa família, com o filho ou até mesmo com a esposa, seja no local de trabalho com o seu chefe, com o seu colega de trabalho, seja na igreja, seja em tantos lugares que a gente frequenta diariamente, no posto de gasolina, na padaria, no mercado, bom, onde você frequenta todos os dias. Nós precisamos ter cuidado com as nossas ações e as nossas reações, por onde quer que a gente ande e passe. Porque o fato é que tem tantas coisas acontecendo no nosso dia a dia, no nosso mundo. Essa pandemia é uma coisa tão maluca, né? O pastor Johnny comentou sobre a questão da igreja abre ou fecha. No sábado à noite, um dos ministros abriu para ter culto, hoje o outro já foi lá e já bloqueou de novo. Sabe-se lá quando isso vai voltar ao normal, vão avaliar isso na quarta-feira no plenário, e a gente não sabe como vai ser o dia de amanhã. Mas a gente tem inúmeras possibilidades diárias de fazer a diferença na vida de tantas pessoas. E o que chama a minha atenção nesse texto, percorrendo o texto um pouquinho mais abaixo, é que no versículo 4, Pedro e João, então, chama a atenção desse homem, e esse homem olha novamente, atentamente, diz o texto, esperando receber algo de Pedro e João. Provavelmente ele estava esperando receber a esmola para o seu sustento diário. Ele não esperava, talvez, receber nada além de uma esmola, de um trocado, talvez para comprar uma comida, talvez para um sustento diário ali da sua casa, da sua família, não sei. Mas o fato é que as pessoas, elas esperam algo de nós.
quando nós falamos que nós somos cristãos, que nós frequentamos uma igreja, que nós pertencemos a um grupo religioso, as pessoas esperam algo de nós. Esperam ações, reações, mas esperam que nós façamos algo. Ela espera, por exemplo, que diante de uma dificuldade, diante de um problema que ela esteja vivendo, que você pelo menos tenha uma palavra de fé, uma palavra de esperança, que diga algo, que cite algum versículo. O fato é que as pessoas esperam algo de nós, principalmente nos dias de hoje. E Pedro e João, eles tiveram uma consciência disso e tiveram a consciência da autoridade espiritual que eles possuíam. Se você voltar um pouquinho na Bíblia, lá em Marcos 16:15, um texto, e olha a ordem de evangelização que Jesus deixou. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e cerou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem-lhe as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Pedro e João lembrou deste ide por todo o mundo. Eles sabiam o que eles estavam fazendo. Eles sabiam e eles lembraram neste exato momento do seu papel na sociedade que eles estavam, onde eles estavam inseridos. Eles lembraram da autoridade que Jesus havia lhes dado. Eles lembraram da autoridade que há no nome de Jesus Cristo. E aí, neste momento, todo o medo, todo o receio, talvez toda a vergonha, toda a timidez que a gente possa ter, talvez toda, por algum motivo, incredulidade ou falta de fé, de imaginar que, eu vou proferir uma palavra e talvez esse coxo não seja curado, talvez ele não levante, talvez eu não tenha poder na palavra que eu vou dizer para ele, talvez nada aconteça. Tudo isso foi lançado fora. E eles lembraram dessa autoridade que eles possuíam nesse exato momento. Pedro, então, ele fala que ele não tinha dinheiro. Ali no versículo 6 ele disse: Não possuo nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, anda. E aqui eu paro um pouquinho para refletir que muitas vezes nós deixamos de ajudar, de fazer algo, porque nós pensamos ou podemos pensar que a gente só pode fazer algo se nós tivermos dinheiro. Se a gente pode doar uma cesta básica, se a gente pode comprar 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão. Sim, é possível ajudar dessa forma. Mas muito mais do que ajudar com dinheiro, eu e você, nós possuímos algo que nós recebemos de graça. E a nossa função, como cristãos, distribuir isso que nós recebemos de graça, nós temos que dar de graça. É o conhecimento bíblico, é o conhecimento do poder que há no nome de Jesus Cristo. Nós precisamos, nesse dia de hoje, mais do que nunca, proclamar as boas novas. Nós precisamos ir e levar o evangelho. Se você voltar um pouquinho, e eu não passei por Pedro esse texto, mas ainda em Atos, você precisa relembrar um pouquinho que você foi comissionado, você faz parte da grande comissão. Lembra ali em Atos 1:8 diz: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra, em Campinas, Valinhos, Jundiaí, Jaguariúna, Vinhedo, São Paulo, onde você estiver inserido.
Seja aqui no Brasil, seja fora do Brasil, aonde você estiver, você foi comissionado e você precisa levar as boas novas de Jesus Cristo. O mundo está carente disso, gente. O mundo está carente de pessoas que têm uma palavra de fé e esperança nos dias de hoje. Porque o cenário, os noticiários, eles são tão ruins, tão tenebrosos, que eles geram falta de esperança nas pessoas hoje em dia. Se você ligar o noticiário, e eu parei de assistir os jornais, porque estava gerando um incômodo no meu coração, não tem notícia boa. A maioria das notícias é pura desgraça. Milhares de pessoas morrendo, UTIs lotadas, as pessoas deixam de falar quantas pessoas foram curadas, quantas pessoas saíram, quantas famílias foram restauradas, quantas pessoas foram curadas de outras enfermidades e só se foca no Covid. Não quero dizer aqui que você tenha que fechar os seus olhos para o que está acontecendo e abandonar tudo isso e não se cuidar. Não, pelo contrário, você tem que continuar zelando pela sua vida, pela vida da sua família, por tudo isso. Mas nós precisamos tirar o nosso olho dessa momentânea situação, porque tudo isso vai passar. Vai demorar? Não sei. Vai ser rápido? Não sei, mas vai passar. Tudo isso vai passar. E aí, quando passar e você olhar para trás, o que você vai ter visto? O que eu fiz? O que eu falei? Por quantos, por quantas pessoas pedindo esmola eu passei? E será que eu fiz algo por elas? Ah, mas eu não tinha dinheiro, pastor. Eu estava sem dinheiro, estava desempregado, estava com uma dificuldade financeira. Mas será que você proferiu uma palavra de fé, de esperança, falou algo, fez algo? Talvez não era dar um trocado, mas talvez era fazer algo diferente. Muitas vezes, diante de tanta coisa que a gente tem vivido, a gente se cala. A gente não consegue sequer abrir os nossos lábios para falar, proferir uma palavra de esperança. Pedro, ele dá ali para aquele homem não o que aquele homem queria. Porque aquele homem, ele era colocado, diz a palavra de Deus, ele era colocado ali para pedir esmola, ele queria esmola, ele queria um trocado. Dá um trocado aí, tio. Mas Pedro dá para ele muito mais do que ele esperava, do que ele queria naquele momento. Pedro dá a ele o que ele precisava. E o que ele precisava era de uma palavra de fé que fosse mover o coração dele e dar a ele novamente esperança. Esperança de que ele tivesse a sua saúde restaurada, de que ele tivesse aquela situação que ele estava vivendo, eu não sei por quanto tempo, talvez a vida toda, as escrituras não nos relata, mas eu não sei quanto tempo ele frequentava ali. O texto só diz que ele era colocado ali diariamente para pedir esmolas, mas diz no capítulo 4, 22, que ele tinha 40 anos, mas eu não sei se há 40 anos ele estava ali, se há 30, 10, 20, eu não sei. Mas Pedro entrega para ele algo que ia mudar a história dele. Provavelmente esse homem, ele tinha perdido a esperança de ser curado. Ele já não tinha mais essa perspectiva. Ele não tinha a perspectiva de uma vida diferente. Provavelmente ele já tinha se acostumado a ser coxo, a ser pobre. Ele já tinha provavelmente se acostumado a ir lá todos os dias e pedir esmola. Ele estava preocupado apenas em receber um trocadinho diário. Nós vemos no mundo muitas pessoas que se parecem com esse coxo, acostumados com a situação que estão vivendo, acostumados e conformados com as suas vidas, com as doenças que possuem, com os problemas que possuem, estão acostumados e querem viver de esmolas diárias. E eu espero que você não seja como esse coxo que esteja esperando uma esmola diária. Eu espero que você esteja ali, talvez necessitando de algo, mas esperando um mover sobrenatural da parte de Deus. E é isso que eu quero ser nessa noite. Boca de Deus para a sua vida, para que você
comece a olhar em volta e para que o seu cenário mude a partir de hoje, para que o sobrenatural de Deus aconteça na sua vida, para que você pare de viver de esmolas e receba nesta noite aquilo que você realmente precisa e não aquilo que você quer receber, aquilo que Deus tem preparado para você. Porque nós temos vontade, nós temos desejo, mas a palavra de Deus nos garante que a vontade de Deus é que é boa, agradável e perfeita para as nossas vidas. Muitas vezes nós queremos algo, mas nós precisamos saber pedir para o Senhor. Senhor, que o Senhor faça em mim a tua vontade, porque ela é boa, agradável e perfeita. Esse homem ele não precisava receber esmola. O que ele precisava era ser curado. E é isso que Pedro e João, eles se lembram da autoridade na qual eles foram revestidos, eles se lembram da missão que eles tinham recebido de ir e pregar o evangelho, e eles veem ali uma oportunidade de fazer a diferença na vida de alguém, na vida desse homem. E se você acompanhar um pouquinho comigo, a partir do versículo 7, a história desse homem passa a ser mudada. O homem, então, ele se levanta, ele tem os pés e os tornozelos, eles se firmaram. Esse homem, ele passa a andar, ele entra no templo, então, com Pedro e João. Ele não entra de qualquer forma, ele não entra mais mancando, como um coxo. Ele entra saltando de alegria e louvando a Deus pelo milagre que havia sido operado na vida dele, por aquilo que ele tinha recebido da parte de Deus. Não era da parte de Pedro e de João, mas era da parte de Deus. Ele havia sido curado. Esse homem, ele se torna uma testemunha viva do poder que há no nome de Jesus Cristo. E é isso que eu quero que você se lembre nesta noite, do poder que há no nome de Jesus. Se você caminhar um pouquinho a Bíblia comigo lá no versículo 16 do capítulo 3, diz que pela fé em o nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconhecei. A fé vem por meio de Jesus. Deu a este homem saúde perfeita na presença de todos que ali estavam. Este homem, então, ele entra, o relato das Escrituras diz que ele entra no templo junto com Pedro e João. As pessoas reconhecem que ele era o coxo que ficava na porta do templo pedindo esmolas, e as pessoas ficam admiradas. Então, Pedro, mais uma vez, com o espírito de ousadia, ele se lembra do seu chamado, daquilo que Deus havia dito a ele, e ele passa a pregar dentro do templo, as pessoas que ali estavam. Eles passam a falar: você está vendo esse cara, esse aí que vocês estão vendo? É aquele que estava lá na porta, ele foi curado pelo nome de Jesus Cristo. Pedro, então, ele fala um pouco ali no versículo 13, 14, 15, que eles haviam tirado, então, a vida de Jesus, né? E depois ele começa a falar no versículo 19 que as pessoas que ali estavam precisavam se arrepender. Ele fala: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. Ele adverte as pessoas que ali estavam. Pedro, ele foi tão ousado e ele atendeu ao chamado do Senhor como para ser um instrumento nas mãos do Senhor, não só na vida daquele homem que ali estava. Mas se você olhar ali no versículo 26 não, capítulo 4, versículo 4, presta atenção em tudo que aconteceu. Pedro e João chegam no templo para um culto de oração. Eles se deparam com um homem pedindo esmola. Eles se lembram então do chamado, daquilo que Jesus tinha deixado para eles. Ó, vão, pregam o evangelho, vocês estão cheios de poder e autoridade que eu vos dou. Vocês têm poder para, em meu nome, curar enfermos. Vocês vão, pregam o evangelho. Eles se lembram disso. Eles então proferem uma palavra de fé àquele homem. Aquele homem, ele é curado, ele levanta, ele entra no templo
agradecendo a Deus pela cura que ele havia recebido. Quando ele entra no templo, há uma oportunidade, uma outra oportunidade que Pedro vê de continuar pregando o evangelho, pregando Jesus Cristo. Há um mover dentro daquele ambiente, e não só aquela testemunha viva, mas olha o que acontece no capítulo 4, versículo 4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Além do coxo que havia sido curado, havia tido a sua saúde restaurada por completo, as pessoas ouviram acerca de Jesus Cristo, e o número de homens que se converteram ali foi de quase 5.000 pessoas. É isso que eu quero que você pare um pouquinho para pensar, e que me fez refletir o que nós temos feito nos dias de hoje. Você já tem isso muito claro para você, essa autoridade que você possui, na verdade a autoridade que há no nome de Jesus Cristo, e que você carrega isso, aquilo que Deus te incumbiu a fazer, a ir e pregar o evangelho aonde você está, com os recursos que você possui, mesmo que você não tenha prata nem ouro, mesmo que você não tenha dinheiro, você tem uma palavra de fé e esperança para proferir, para levar. Uma palavra de autoridade que está no nome de Jesus Cristo para mudar a vida de uma pessoa. Pessoas, como o pastor Johnny disse, estão perdendo familiares, entes queridos, e muitas vezes nós ficamos apáticos a essa situação, nós ficamos estáticos, sem reação. Nós não conseguimos, perdemos o chão. Essa que é a verdade. Nós perdemos o chão e muitas vezes ficamos sem reação. Mas nós precisamos, diante do cenário que nós estamos vivendo hoje, nos levantar como cristãos, como pequenos cristos, e fazer a diferença, voltar a fazer a diferença na vida de dezenas, centenas e, por que não, milhares de pessoas, como Pedro teve a oportunidade de fazer ali. Você já parou para pensar em tudo isso? Foi uma pessoa. Pedro e João chegou e viu uma pessoa. E através de uma palavra que eles proferiram a uma pessoa, milhares de pessoas foram salvas. Milhares de pessoas. Então talvez você olhe e fale assim, pô, mas é aquela pessoa que eu poderia ajudar, é uma pessoa só, o que eu posso fazer diante, né, do cenário que eu tô, dentro da minha empresa, dentro do meu bairro, da cidade, da onde eu frequento? É nada. Não, não é nada. Não é nada, porque se você fizer um pouco, através desse pouco, muitas coisas podem acontecer. Talvez você não vá ver, talvez você não fique sabendo, mas eu tenho certeza que se você fizer, muitas coisas vão acontecer através da sua vida. Eu queria que você hoje ficasse com essa palavra, que essa palavra ela te motivasse, que você refletisse nela, muito além da cura do coxo, mas é o que você tem feito. Se você tem feito como Pedro e João, se você tem tido ousadia para continuar pregando o evangelho, tem tido ousadia para continuar levando as boas novas, mesmo diante dos dias difíceis que têm sido. Para pessoas que têm perdido parentes, amigos, familiares, para pessoas que têm perdido emprego, talvez para pessoas que estão precisando de esmola realmente, que têm tocado a campainha da sua casa, pedindo um copo d'água, pedindo um prato de comida, talvez no semáforo ou em tantos outros lugares. Eu não sei o que Deus tem permitido que você viva, aonde Deus tem permitido que você ande, mas eu tenho certeza que no caminho pelo qual você tem caminhado diariamente, há pessoas carentes, precisando de um agir sobrenatural do Senhor. E o Senhor, Ele quer fazer através da minha e da sua vida. Meu desejo nessa noite é que com essa palavra você permita que o Espírito Santo de Deus transforme o seu coração e você passe a ser sensível à voz dele. E que você seja um instrumento na mão dele,
para fazer a diferença na vida de uma, de duas, de dezenas, centenas e, por que não, de milhares de pessoas. Que você, através da palavra de Deus que você conhece, que você possa proclamá-la e que, através do Espírito Santo de Deus, pessoas sejam tocadas e situações sejam mudadas pelo poder do nome de Jesus. Amém? Queria orar com você. Pai, graças nós te damos por este tempo, pela tua palavra. Eu desejo nessa noite, Senhor, assim como o Senhor falou comigo através deste texto, que nós possamos ser como Pedro e João, Senhor, termos ousadia de falar, de proclamar o teu evangelho. Possamos ser instrumentos na sua mão, Senhor, para fazer a diferença, mesmo muitas vezes sem recursos financeiros, com recursos limitados, que nós possamos, ó Deus, dar aquilo que nós possuímos, aquilo que de graça nós recebemos, a tua palavra, a graça salvadora de Cristo Jesus, que nós possamos levar a tua palavra, que nós possamos proclamar a boa nova da salvação que há no nome de Jesus Cristo, que pessoas sejam salvas, que pessoas sejam libertas, que pessoas sejam curadas pelo poder que há no nome de Jesus. Que nós possamos, ó Deus, ver testemunhas vivas, Senhor, das curas, dos milagres sobrenaturais que há pela autoridade do nome de Jesus Cristo. E que essas testemunhas, Senhor, possam fazer com que outras pessoas sejam impactadas e que centenas e milhares de pessoas possam se render aos teus pés, Pai. Que o seu nome continue sendo proclamado. Usa a minha vida, usa a vida de cada um que aqui está nesta noite, que ouviu esta palavra, que o Senhor possa incomodar a cada um a continuar levando a tua palavra cada dia mais, com mais intensidade, Senhor. Uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra de consolo. Capacita cada um nesta noite. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço pela oportunidade, mais uma vez, de ministrar a sua palavra. Oro no nome bendito de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus te abençoe, querido. Pastor Johnny, muito obrigado pela oportunidade de mais uma vez compartilhar a palavra do Senhor com vocês.